Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021, está no ar. Novembro começando, hein, gente? Penúltimo mês do ano. Eu sou o Dilon Araújo, este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, em todo o país, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos aqui no Pauta Aberta com notícias, informação, serviço para você, tá certo? Vamos juntos a partir de agora com os nossos destaques. O Brasil chega ao fim do mês de outubro com o menor número de mortes por Covid-19 em 30 dias. Isso desde abril do ano passado. E no Novembro Azul, que está começando, a gente traz de volta o alerta sobre a importância de medidas de prevenção para a saúde do homem. O câncer de próstata mata e com um simples exame pode ser evitado. E começa em Glasgow, na Escócia, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças no Clima, a COP26. Por lá, o Brasil já anunciou hoje nova meta para cortar até 2030 a emissão de gases do efeito estufa. Fique com a gente que o Pauta Aberta desta segunda-feira já está no ar. E a gente já começa o Pauta Aberta desta segunda com destaque, para a queda ainda maior dos números da Covid-19 no país. Outubro chegou ao fim e foi o mês com menos mortes por Covid no Brasil desde abril do ano passado. No mês que terminou ontem, foram 11.060 mortes. Em abril do ano passado, o Brasil registrava 5.804 mortes. De acordo com informações do consórcio de veículos da imprensa, o Brasil registrou ontem 96 mortes por Covid. Também ontem, em todo o país, foram confirmados 6.853 novos casos da doença. Veja a reportagem. Com os números de ontem, a média móvel de mortes no país ficou em 311. E assim, o Brasil chega pelo 20º dia seguido a uma média móvel abaixo de 400. E uma queda de 3% em comparação aos últimos 14 dias. E outro destaque, a média móvel de ontem foi a mais baixa registrada desde o dia 27 de abril de 2020. Para a gente mostrar como está ocorrendo esse recuo da pandemia, olha só, em 31 de julho, nosso país voltou a registrar média móvel abaixo de 1.000 óbitos por dia. Antes disso, entre os dias 17 de março e 10 de maio, por 55 dias, a média de mortes no país estava acima de 2.000 por dia. O momento mais assustador da média de mortes foi registrado em 12 de abril, quando ela atingiu 3.125. E nessa queda a gente constata, uma clara mudança no número de óbitos a partir do avanço da vacinação no país. Hoje são 117 milhões de brasileiros completamente imunizados, 54,88% da população. Aqueles que tomaram pelo menos a primeira dose já são 154 milhões, ou 72,53% da população. Já 8 milhões e 600 mil brasileiros também têm garantida, inclusive, a dose de reforço da vacina, 4% da população. Um quadro de esperança, hoje no Brasil. E ao terminar um mês de expressiva redução no número de casos e de mortes no país, por outro lado, o mundo chega a uma marca que é muito triste, de 5 milhões de mortes em consequência da Covid-19. O planeta chega a 5 milhões de óbitos 117 dias depois de atingir a marca de 4 milhões de vítimas fatais. Infelizmente, o cenário é de oscilação no mundo. Houve aumento de casos, 14% na Europa, 13% na Ásia durante a semana passada, de acordo com informações da Organização Mundial de Saúde. Na Rússia, hoje, a situação de avanço da pandemia é muito preocupante e os Estados Unidos ainda têm registrado o maior número de mortes por Covid-19 em todo o mundo. Vê que curioso, a situação. O Brasil tem um clima de otimismo nesse momento, redução bem expressiva do número de casos e do número de mortes, mas a situação no mundo preocupa, por isso, sempre aquela informação alerta, sempre uso de máscara para garantir o distanciamento, tá certo, gente? E agora a gente vai para Roma, porque em Roma terminou ontem o encontro do G20, que reúne as principais economias do mundo. Foram 2 dias de negociações, conversas e poucos avanços para garantir a preservação do meio ambiente.
No documento oficial divulgado no fim do evento, foi fechado um acordo que determina a criação de um imposto para as grandes multinacionais, imposto que chega a 15%, numa tentativa de combater a transferência de recursos dessas grandes corporações a paraísos fiscais. Os líderes também firmaram o compromisso de dividir doses de vacina com países mais pobres. Os países do G20 são responsáveis hoje por 80% da emissão dos gases do efeito estufa no planeta. Mas não foi definido oficialmente um acordo para reduzir a emissão desses gases até 2050. O presidente Bolsonaro encontrou-se com a premier alemã Angela Merkel e também conversou com o presidente da Turquia, Recep Erdogan. Nas redes sociais, ele deu destaque ao encontro que teve ontem com Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Adhanom destacou o potencial do país para a produção de vacinas. O G20 terminou com a foto oficial dos líderes em frente à Fontana di Trevi, na capital italiana. Bom, o encontro do G20 foi um aquecimento, para a Conferência do Clima. E na abertura da COP26, o Brasil anunciou medidas para frear o aquecimento global durante essa abertura aí lá em Glasgow, na Escócia. A Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, a COP26, começou nesta segunda-feira às 11 horas da manhã. O evento acontece na cidade de Glasgow, na Escócia, onde líderes estão reunidos para discutir as mudanças climáticas no mundo inteiro. O primeiro a discursar foi o premier britânico Boris Johnson, anfitrião do evento. Em sua fala, ele compara a crise com uma bomba relógio que precisa ser desarmada e pediu aos líderes globais ações concretas pelo clima. Após a fala de Johnson, Antônio Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, disse que, abre aspas, estamos cavando a nossa própria cova, fecha aspas, e também que o mundo deve tomar medidas imediatas. Atribuiu grande parte das emissões de gases de efeito estufa a um vício mundial por combustíveis fósseis. O secretário também destacou medidas para manter viva a meta de 1,5 graus Celsius, que foi definida como meta durante o Acordo de Paris, e anunciou uma série de medidas que irão além dos mecanismos já estabelecidos neste acordo e finalizou pedindo a ambição máxima dos líderes mundiais para que os compromissos estabelecidos na cúpula sejam cumpridos. O ministro brasileiro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, apresentou as metas do país para até 2030. Inicialmente, a proposta do governo era uma redução na emissão de gases do efeito estufa entre 45% a 48%, mas o anunciado durante a COP26 foi de 50% até 2030, além da neutralidade de carbono até 2050. O ministro condicionou a realização das metas à entrada de dinheiro para financiamento das medidas. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu a Glasgow, na Escócia, mas participou por meio de um vídeo gravado, dizendo que a proposta para os próximos anos é de transformar o Brasil em uma potência verde. E aqui no Brasil, o fim de semana foi marcado por uma tragédia no interior de São Paulo. 9 bombeiros civis acabaram morrendo soterrados dentro de uma gruta onde faziam um treinamento. Isso aconteceu no município de Altinópolis, pertinho de Ribeirão Preto, a aproximadamente 330 quilômetros da capital paulista. A segunda-feira começou com o trabalho da polícia, que faz perícia no local do desabamento para entender quais foram as causas do acidente. No total, 28 pessoas, bombeiros civis, participavam de um treinamento do Corpo de Bombeiros que começou no último sábado. Algumas dessas pessoas decidiram dormir na gruta. Quando o teto cedeu, eram 11 que estavam ali embaixo. 2 pessoas foram salvas, apesar dos ferimentos. Outros 9 bombeiros civis não resistiram. O trabalho de bombeiros, policiais e voluntários foi debaixo de chuva ontem para fazer o resgate de quem ficou preso e também dos corpos. Terminou apenas às 10 da noite. Foram 20 horas de muito esforço na gruta em Altinópolis no domingo e até um helicóptero garantiu apoio no resgate. Teve muita chuva lá no interior de São Paulo, que proporcionou aí a queda dessa gruta. Agora teve chuva também no Paraná, chuva forte no litoral do Paraná.
Diversas cidades do litoral do Paraná sofreram com as chuvas torrenciais intensas deste domingo. Há pontos de alagamentos em Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Paranaguá e em Morretes, que foi onde houveram mais registros de destruição. O prefeito, inclusive, decretou situação de emergência no município. Os rios que cruzam a cidade, chamados Marumbi e Inhundiaquara, chegaram a transbordar e invadir as ruas da cidade. Nas imagens é possível ver a força da correnteza que assustou os moradores. Nas áreas rurais do litoral, diversas famílias estão isoladas por causa da água, que registrou acúmulo de 81,6 milímetros. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CIMEPAR, a previsão para esta segunda é de ainda mais chuva, o que preocupa as autoridades. A Defesa Civil informa que está prestando atendimento às vítimas das fortes chuvas e segue em alerta para novos registros. Fique com a gente, depois do intervalo a gente vai falar sobre o Novembro Azul. Pauta aberta de volta para esse segundo bloco. Estamos no Novembro Azul, mês de alerta para a saúde do homem. A doença que mais preocupa é o câncer de próstata, doença que tem cura se diagnosticada precocemente. Será que os homens estão cuidando da saúde? Eu cuido da maneira que todo mundo está acostumado. De vez em quando vai ao médico. Exames periódicos, dentista e médico. Faço o possível para me cuidar, né? Faço o possível me cuidar. Até sair mais cedo hoje para ir ao médico. Fazendo exames preventivos periodicamente, vacinado. Eles até dizem que cuidam, mas deveriam se preocupar muito mais, porque estão suscetíveis a doenças graves, como, por exemplo, o câncer de próstata. A cada ano no Brasil são diagnosticados mais de 65 mil novos casos da doença. A próstata é uma glândula masculina localizada abaixo da bexiga. Alguns fatores de risco podem levar os homens a desenvolverem um tumor na região. Idade é um fator de risco muito importante, principalmente após os 60 anos. Mas, passando dos 50, a gente já começa a fazer esse rastreamento justamente para diagnósticos mais precoces. História familiar positiva. Você que está em casa nos assistindo, que tem seu pai que teve câncer de próstata, um tio, um irmão, enfim, todos vocês devem conversar com o seu urologista 5, 10 anos antes desses estimulados 50 anos de idade, justamente para tentar fazer um diagnóstico em fases mais precoces. O médico alerta que a doença não apresenta sintomas no início, somente em fases mais avançadas. Dores ósseas secundárias a metástases ósseas, sangramentos urinários, dores pélvicas relacionadas ao crescimento extraprostático. Esses sintomas, como eu disse, estão relacionados principalmente a doenças avançadas, onde as possibilidades de cura são muito pequenas. O câncer de próstata mata 42 homens por dia no Brasil. Se descoberto precocemente, tem mais de 95% de chances de cura. Por isso, cuidar da saúde deve ser um hábito diário. Mais importante do que o medo que te assola, que não deixa o senhor ir ao médico, é a sua família que está em casa e que implora para que você tenha uma longevidade, para que você chegue aos seus 80, aos seus 90. Uma forma disso acontecer é se cuidar, ter hábitos de vida saudável, prática de atividade física, uma alimentação regrada, não fumar e, claro, fazer avaliações médicas periódicas. E a cidade de Cascavel tem um novo arcebispo, Dom Adelar Baruffi. A missa solene, de posse do novo arcebispo foi realizada na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Foram 9 meses de espera até a chegada deste 31 de outubro de 2021, data que ficará na história da Arquidiocese de Cascavel. Centenas de fiéis de 17 municípios presenciaram a Santa Missa de tomada de posse canônica de Dom Adelar Baruffi como novo arcebispo.
Nos últimos 14 anos, o cargo foi liderado por Dom Mauro, que faleceu em março deste ano, vítima da Covid-19. Esse novo ciclo é um marco para toda a comunidade. Então rezamos, preparamos o nosso coração para a chegada e para a acolhida de Dom Adelar. Hoje, para nós, é o cumprimento da palavra de Deus. Hoje, para nós, é a resposta de Deus que está sendo dada na pessoa de Dom Adelar. E bem-vindo, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Então é com todo esse sentimento, essa alegria, que nasce da fé, que nasce do amor às coisas de Deus, que nasce do povo, que reza, que nós acolhemos e estamos por receber com a posse de Dom Adelar, ele como nosso pastor, como nosso arcebispo. Natural de Coronel Pilar, no Rio Grande do Sul, Dom Adelar ingressou no seminário aos 15 anos. Possui formação em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Recebeu a ordenação presbiterial em 1995. 10 anos depois, foi nomeado bispo pelo Papa Francisco. Assumir os trabalhos em Cascavel é um grande desafio. Nós esperamos muito porque, de fato, a arquidiocese estava sem o bispo. E eu sei o que significou isso para vocês, né? E eu sei também de quanto que vocês conseguiram rezar nesse momento, né? E, de fato, foi um momento bastante importante. Eu creio que hoje é o começo de uma missão muito especial. Uma missão especial mesmo, porque hoje nós temos então a posse na catedral e a partir daí então nós vamos realizar toda a missão que nos é proposta. A celebração contou com mais de 100 padres e 15 bispos de todo o Brasil, além de prefeitos e autoridades. E a partir deste momento, Dom Adelar Baruffi se torna oficialmente o novo arcebispo da Arquidiocese de Cascavel, momento muito aguardado por todos os fiéis. E claro que os fiéis comemoraram a chegada do novo líder. A chegada do Dom Adelar aqui em Cascavel traz muita esperança para nós participantes, porque é a visão de um novo pastor para a nossa igreja. Então, para nós, ativos na pastoral juvenil, é muito importante para a gente ter uma referência de orientação para novas perspectivas, novas ações, novos encontros. Então, a chegada dele é uma luz para a orientação de nós. O Dom Adelar ele vem com uma visão de PASCOM, de pastoral de comunicação bem grande. Então, para nós, que somos membros da PASCOM, então isso para nós é uma alegria muito grande, porque a gente sabe que vem com uma força, um apoio de cima bem forte. Então, para nós, assim, a expectativa é bem grande dentro da PASCOM. Como um todo, a gente vê um bispo muito jovem. Então, a gente espera que a juventude também tenha bastante espaço nessa caminhada agora com o novo bispo na Arquidiocese de Cascavel. A celebração foi transmitida na íntegra pela TV Evangelizar para todo o Brasil. E a mensagem de Dom Adelar para os fiéis é de muita esperança. A mensagem principal é a mensagem de esperança. Sempre é esperança. Onde está um cristão, está a esperança. Sempre. E então o povo cristão, sobretudo, é aquele que vai trazer a esperança onde que ele está. E, sobretudo, ele vai trazer um momento de esperança para o povo que está ali presente também. Hora da nossa coluna sobre saúde. No último episódio da série sobre sinusite, você vai saber se realmente é necessário usar o antibiótico em todas as crises da doença. Olá pessoal, tudo bom? Hoje é o terceiro episódio dessa série incrível sobre sinusite. E nesse terceiro episódio eu vou contar para vocês se toda sinusite precisa de antibiótico, ou seja, bacteriana. Então é assim pessoal, não, nem toda sinusite que você tem é bacteriana, ou seja, precisa do antibiótico. Doutor Paulo, você me falou isso, eu não sabia disso. Sempre o médico me trata com antibiótico? Não tem necessidade. Então, como você vai ver no segundo episódio, é importante você ver essa série na sequência, você vai entender melhor esses vídeos. O que acontece? Normalmente, a gente falou no vídeo anterior que o paciente vai ter sintomas de sinusite após um quadro viral, que pode ser gripe, resfriado e também de rinite. Quando o paciente tem um sintoma
sintoma de resfriado, um quadro viral, por exemplo, que é o mais comum, 80% das queixas nasais são virais, o paciente vai ter sintomas o quê? Congestão nasal, coriza, secreção também, que pode ser por fora ou para trás, pode alterar o olfato, quando deita tem um pingamento na região da garganta, que é o acontecimento posterior da tosse seca, também pode provocar dor de garganta, dor no corpo, e o paciente também vai sentir também outros sintomas, como febre pode acontecer. Geralmente isso acontece no 3º ou 5º dia, que é o pico. Após isso, o paciente vai melhorando. Se isso acontecer, você não precisa de antibiótico, você foi orientado corretamente, já está utilizando medicações que o teu otorrino, seu clínico geral ou pediatra sugeriu e está fazendo muito lavagem nasal para não acumular essa secreção. Se após o 5º dia você teve uma segunda piora, aí podemos imaginar que um quadro bacteriano infeccionou esse quadro viral, que é bem comum também, tá? Como que fazer um diagnóstico? Fazer um diagnóstico no consultório, o médico vai avaliar com espéculo nasal, vai ver seu nariz por dentro, para ver se tem alguma secreção, edema, inchaço, como que está seu nariz por dentro. Pode ser feita uma endoscopia nasal, que coloca uma câmera dentro do nariz para ver o nariz por dentro, e pode ser até pedido uma tomografia, se for o caso. Evitar pedir o raio-x. O raio-x, nesse primeiro momento, pode não nos ajudar. Então, se for fazer exames no consultório, o otorrino faz exame na camerazinha ou já pede a tomografia para vocês. Então, lembrando, reforçando, nem toda sinusite é bacteriana. Normalmente, mais de 80% é viral. O restante pode ser bacteriano, sim, e temos também a sinusite fúngica, sim. Um fungo pode estar ali. Isso já é um quadro mais difícil. É um paciente que exala um cheiro mais forte, principalmente de uma narina só, a secreção no som das duas. Faz uma tomografia, é característico essa imagem na região e não vai adiantar o antibiótico, porque o antibiótico é para bactérias. Então tem que ser feita uma cirurgia e uma lavagem desse seio através de uma cirurgia. E agora vamos viajar, hein, gente? Você já imaginou um lugar no mundo em que uma lei proíbe o uso de internet e telefones celulares? Pois saiba que esse lugar existe, de desintoxicação digital, como alguns costumam chamar. E esse lugar fica numa cidade dos Estados Unidos. Sabe por que as regras são assim por lá? Veja só na reportagem. Esta pequena cidade no nordeste dos Estados Unidos não possui uma rede de telefonia celular. Green Bank, no estado de West Virginia, hospeda um observatório há mais de 60 anos que precisa de silêncio de rádio para estudar estrelas e buracos negros. Por isso, o governo criou uma zona de calma em 1958 para proteger as atividades do observatório e também as de um site da Agência de Inteligência Militar Americana. As ondas de rádio são limitadas e restritas a uma área de quase 34 mil km² na área de Green Bank e o uso de Wi-Fi é desencorajado. Vir aqui é poder, se quiser, escapar de tudo. Há uma certa purificação que toma a pessoa, que basicamente dá tempo para limpar a mente. O posto de turismo aproveita a situação e promove a região como uma zona de desintoxicação digital. A gente vê pássaros, notamos as aves, os animais, é um escape. Não sou grande fã de celulares e de tudo nas redes sociais. Para mim, é uma ótima pausa. É um momento tranquilo, quando se pode escutar o outro. Acho maravilhoso. Mas, de acordo com os moradores, a internet sem fio se espalhou nos últimos anos, apesar das normas que impõem multas de $50. Junto com a construção de hotéis e restaurantes, os preços dos imóveis no condado de Pocahontas, onde o Green Bank está localizado, aumentaram quase 3 vezes mais rápido do que a média nacional na última década. Se trouxerem para Green Bank o ruído que está em toda parte, esta área tranquila vai se tornar como em qualquer outro lugar. É muito preocupante, porque é por isso que as pessoas estão aqui, porque não é como em todos os outros lugares. Porque existe uma mentalidade diferente, um estilo de vida mais lento aqui. Em meio às estranhas regras, alguns moradores de Green Bank acreditam que a falta de cobertura telefônica é perigosa e que o lugar deve ser modernizado. Mas, por enquanto, a cidadezinha de menos de 200 habitantes continuará sendo uma zona de fuga para aqueles que desejam ficar longe dos celulares. Green Banks, destino para desintoxicação digital. Gente, o Pauta Aberta desta segunda está terminando. Amanhã, dia de finados, há uma programação toda especial aqui na TV Evangelizar e a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Ótima semana a todos.